Rádio Condomínio.com. Agora 4h08, tarde desta segunda-feira. Estamos no dia 8 de abril. Aqui vamos nós. É mais uma jornada até às 7 da noite. Muita informação condominial para você. E agora nós vamos a São Paulo, via telefone, é claro, falar com o engenheiro Paulo Araújo, que hoje vai bater um papo com a gente aí a respeito da questão da elétrica, segurança elétrica, os riscos de incêndio no condomínio, né? As instalações elétricas que a gente tem tanto noticiado aqui, né? Instalações elétricas prediais defasadas, sem manutenção. Olha, gente, isso é uma perigosa realidade em muitos edifícios residenciais e comerciais de todo o país. E é por isso que nós vamos agora, então, falar com o Paulo Araújo. Alô, Paulo, me ouve bem aí? Boa tarde, seja bem-vindo aqui na Rádio Condomínio.com. Alô, Rodrigo, escuto sim. Uma boa tarde a você, ao time da Rádio Condomínio e a toda a grande audiência de vocês, com especialistas em gestão de condomínios e administradores de uma forma geral. É isso mesmo, Paulo. Como o Rodrigo falou, meu nome é Paulo Araújo, eu sou engenheiro eletricista, tenho 40 anos de experiência e, particularmente, vamos focar agora em duas abordagens relacionadas à energia elétrica em instalações prediais. A primeira tem a ver com a saúde das instalações elétricas para a segurança do condomínio. Vamos ser mais específicos logo ali na frente. A segunda tem a ver com a importância da eficiência energética para a redução das despesas com energia, que é uma coisa que interessa a cada um com certeza, bem como para nos tornarmos mais sustentáveis, ou seja, duplo efeito positivo. Okay? Claro, claro. Começando então pela primeira, tem a ver com a qualidade e a saúde das instalações elétricas, né? As instalações elétricas, seguindo um projeto que os engenheiros fazem quando os prédios estão sendo construídos, são normalmente muito bem dimensionadas e têm uma vida muito longa. Normalmente, instalações elétricas bem projetadas duram décadas, né? Então, em tese, os administradores começam a ocupar o prédio e meio que esquecem disso. Porque é uma coisa que é projetada para durar décadas. Quando a gente fala décadas, normalmente, sem sobrecarga, elas podem passar de 20 anos sem grandes problemas. 20 anos é um bom tempo. Ocorre que essa vida útil, ela pode ser consideravelmente encurtada. Porque, imaginem que, acho que em cada condomínio, não sei quanto é o tempo de mandato, 2, 3 anos. Entre 1 e 2 anos. As coisas vão se sucedendo, o condomínio vai tendo benefícios, novas cargas. Quando a gente fala em cargas, em energia elétrica, são lâmpadas, a melhoria de iluminação, são novos equipamentos, ar-condicionado no salão de festas, coisas do tipo. E aí, o consumo vai sendo mais demandado, os circuitos vão tendo uma carga maior. E aí, nem tudo estava dimensionado para as novas cargas que estão sendo adicionadas. Isso pode sim ser um problema pequeno, e se ele for ignorado, pode virar um grande problema. No limite, pode gerar um incêndio e sabemos o que pode acontecer com isso. Só para destacar isso, incêndios normalmente não têm como única causa incidentes elétricos. Incidentes elétricos são sobrecargas, são gambiarras, que é uma palavra mais, uma gíria quase, quando se coloca muitas coisas numa tomada só, quando se liga vários equipamentos num circuito que nem o síndico, nem o usuário sabia que estava dimensionado para uma capacidade menor. E isso, sucessivamente e acumulativamente, pode levar a uma situação de superaquecimento. E só para dar uma ideia para vocês, nesses últimos 12 meses, infelizmente, no nosso país, nós testemunhamos 3 incêndios, 3 tragédias. Só lembrando para vocês, do Museu de História Natural no Rio de Janeiro. Verdade. O do edifício no Largo do Paissandu, perto da Praça da República, em São Paulo. Um edifício que estava abandonado, mas estava invadido, como os senhores devem lembrar. E, por último, no Centro de Treinamento do Flamengo, no Ninho do Urubu. Só por que eu dei esses 3 exemplos? A
causas, raízes dos 3 incidentes, infelizmente os 2 últimos geraram vítimas fatais, de São Paulo e do Rio de Janeiro, foram incidentes elétricos. Inclusive já saiu o laudo do CREA de São Paulo e da Polícia Federal, no caso do Museu de História Natural e do edifício aqui do Largo do Paissandu, São Paulo, e foi sobrecarga elétrica. Então, para que eu aponto nessa direção de destacar essas tragédias? Porque elas podem sim, o risco delas pode ser consideravelmente diminuído. De novo, incidentes elétricos não são a única causa, mas são a maior causa de incêndios, né? Particularmente em prédios mais antigos. E aí me vem à mente, até porque morei em Brasília por muito tempo, a quantidade de prédios públicos e também residenciais que há aí, prédios com 30, 40 anos, 50 anos talvez, de uso. Caso eles não tenham passado por uma vistoria, auditoria, caso não tenham sido readequados, se for necessário, pode não ser necessário, isso sim pode significar que a gente fica brincando com o risco, apostando contra o risco. Vou fazer uma analogia bem simples. É como você comprar um carro novo e, mesmo que não seja muito, muito caro, e não fazer seguro. Você economiza a grana do seguro. Bom, e pode acordar no outro dia e não achar o seu carro na frente de casa. Ou parar para ir ao restaurante com sua esposa ou com seu marido e não encontrar o carro. Ou, eventualmente, acidentam, batem nele, esse tipo de coisa. Seguro, né? Falamos de seguro aqui. Outra situação é como o corpo humano, né? A gente sabe que depois de certa idade, eu me incluo nisso, depois dos 45 anos, é recomendável o check-up, né? Check-up, o médico vai fazer todos aqueles montes de exames que conhecemos e dizer, ok, senhor, está tudo em paz, ou senhora, precisamos tomar aquela precaução, corrigir dieta, fazer atividade física, etc. Eu trouxe para esses exemplos mais distantes, né, do cenário elétrico, do cenário de instalações, para destacar quão importante a prevenção pode ser. A gente costuma, é muito comum, infelizmente, e esses 3 incêndios mostram isso, que administrações sejam mais reativas, né? A gente reage quando o problema ocorreu. Aí reagimos. Ô Paulo, manutenções ou inspeções periódicas são muito importantes. Especificamente no caso de energia elétrica, não há necessidade de fazer uma inspeção dessa a cada ano, não é nada disso. Provavelmente, os prédios podem ou não ter passado por alguma em anos recentes. Talvez a cada 5 anos seja recomendável, ou seja, não é uma coisa que se vai ter que fazer anualmente, que nem check-up de saúde, esse tipo de coisa. Mas é muito importante, né? Porque o que costuma acontecer é que nem aconteceu, outro exemplo que me ocorreu agora. Em Brasília desabou um pedaço de uma laje, naquele acesso que passa em cima do... que conecta, né? No viaduto ali. Da Norte e Asa Sul. Sei. Aqui em São Paulo aconteceu a mesma coisa com um viaduto na Marginal Tietê. Caiu por quê? Falta de manutenção. Concreto também, né? A gente pensa concreto, uma vez feito, é para esquecer. Nem tanto. Então, o ponto com relação a essa questão das instalações é, resumindo numa frase, é extremamente importante se os prédios, edificações, condomínios, gerenciados por vossas famílias, a vistoria, se não passaram em tempos recentes, ou se nunca passaram, caso haja esse registro, convém que, se eles têm 20 anos ou mais, que sejam sim checados, pelo menos as áreas comuns, já que dentro de cada apartamento é uma decisão pessoal de cada proprietário, né? E aí, obviamente, o condomínio não é responsável especificamente por isso, mas pelo resto das instalações, pela segurança das instalações, sim. E aí pode haver uma ação. E um diagnóstico disso é uma coisa que pode ser feita em pouco tempo, em algumas horas de trabalho, depois é feito um laudo, esse laudo aponta, olha, essa é aquela não conformidade, ou pode estar tudo ok, inclusive. Paulo, tá me ouvindo bem aí? Consegue me ouvir? Fica mais tranquilo. Consegue me ouvir aí, Paulo? Eu acabei, só um minutinho, não te ouvi direito. Diga. Existe algum órgão que fiscaliza esse tipo de coisa, principalmente em se tratando daqueles prédios mais antigos, por exemplo, porque com o avanço da tecnologia, a própria mudança de hábitos dos brasileiros,
Isso fez com que mudasse muita coisa, a instalação dos ar-condicionados. Hoje em dia você tem aquela parafernália de equipamentos para a internet. Então eu entendo, compreendo isso que você está falando, principalmente nos prédios mais antigos, a questão da fiação, dos cabos, fios elétricos. Existe algum órgão que fiscaliza isso ou é papel do síndico tomar essa providência? Eu acho, veja bem, o síndico, em última instância, eu não sou um especialista em legislação condominial, mas eu me informei em tempos recentes. Na verdade, a segurança do condomínio, particularmente do centro de medição das edificações e tudo, sim parte do conjunto de atribuições, ou seja lá para que esteja tudo em ordem ali. Os órgãos, por exemplo, o Corpo de Bombeiros exige, para emitir um laudo de que está ok com relação a incêndio, não checar extintores, posição dos extintores, uma outra situação. O Corpo de Bombeiros não é um especialista em instalações elétricas. Penso que aguardar alguma ação de autoridade não vai ser muito bom. Não há... você tem uma série de órgãos que tem gente qualificada, mas nenhum deles tem no checklist dele percorrer todas as instalações de algum lugar fazendo essa vistoria, a não ser... Veja só, primeiro, todas as instalações já têm a BIS. Então elas já atenderam lá atrás, quando foram entregues, presumivelmente, todos os requisitos para serem habitadas ou ocupadas profissionalmente, seja um prédio de escritório. Então você tinha alvará dos bombeiros, da prefeitura, do GTF, enfim. No CREA foi registrado o projeto, foi aprovado. Agora imagine isso 20, 30 anos depois e você pontuou uma coisa muito importante. O perfil de consumo mudou muito. Né? Um prédio projetado há 3 décadas, normalmente, eu estive em Brasília no estado recente e dei uma olhada em apartamentos familiares meus, inclusive, e vi disjuntores compatíveis com projetos da década de 80, o que é perfeitamente normal, os prédios eram dessa época. E aí, o que acontece? Você hoje já tem, todo mundo tem forno de micro-ondas, máquina de passar café, chuveiros elétricos. Cara, uma determinada combinação de 2 ou 3 desses equipamentos, acionados simultaneamente por 30 segundos, eles derrubam uma instalação elétrica de um apartamento. Vamos esclarecer aqui. Toda vez que eu uso a expressão derrubam, é muito forte. Significa desligam a chave geral. Ou seja, o seu apartamento... Desculpe, isso já aconteceu comigo. Você liga 2 chuveiros elétricos e um prato no micro-ondas que alguém fazer uma retenção, que derruba o disjuntor geral. Não é nenhuma tragédia. Graças a Deus que a proteção foi suficiente, ele agiu. Ou seja, o consumo foi maior do que o estava projetado e o disjuntor agiu. Para sorte de todos, muito particularmente dos moradores. Mas, enfim, não é conveniente, nem vai acontecer ficar esperando o Corpo de Bombeiros, ou o CREA, ou o GDF, enfim, uma administração pública, bater na sua porta para tentar fazer essa inspeção. Isso não vai acontecer. Né? A não ser quando você precisa de um alvará específico. E a manutenção ao longo da vida útil. A manutenção no sentido de manter as instalações saudáveis, né, revisadas, com gambiarras, caso existam, corrigidas, é sim dos administradores. No meu apartamento, é minha, é o problema. Num prédio no qual eu fosse sempre, ele é sim, principalmente nas áreas comuns. Acho que não sei se eu consegui esclarecer esse ponto. Sim, conseguiu sim, Paulo. Na verdade, assim, é um conselho que a gente deixa aqui para todos os síndicos que nos ouvem. Assim, primeira coisa, meu amigo, assumir o seu mandato, faça a vistoria com o auxílio, né, de um engenheiro elétrico, um engenheiro que possa... especialista nessa área, né? E você falou aí, Paulo, você falou dos chuveiros, eu estava pensando aqui, antigamente os chuveiros eram mais simples, né? Tinha só aquele chuveirinho simples que era o verão, inverno e frio. Hoje em dia você tem chuveiro que toca até música, né? Que toca música, que tem rádio, que tem um monte de coisa. Então, eu imagino, eu não sou especialista nisso, que os chuveiros hoje em dia puxam muito mais energia, muito mais potência do que um chuveirinho simples de antigamente, né? Só para te dar um exemplo, aqueles mais sofisticados que dão aquela sensação de... Eles chamam até de duchão ou banhão. Tem um deles cuja marca eu confesso que não me lembro. Eu estou usando aquecimento a gás há muito tempo. Mas eu já usei muito chuveiro elétrico. E aí esses, justamente porque eles trabalham com uma quantidade maior de água, a resistência que aquece a água é muito maior. Você tem chuveiros com 5.400 watts. Se você ligar um chuveiro desse, a maioria dos apartamentos de bom tamanho, né, de 3 dormitórios, tem certamente 2 chuveiros no mínimo.
talvez um terceiro no quarto do empregado, às vezes. Se 2 deles estiverem acesos, ou um deles, e mais um forno de micro-ondas, e mais algumas lâmpadas de TV, há um risco muito grande de você derrubar o disjuntor geral. E isso, se isso acontecer, de novo, graças a Deus, não é nenhuma tragédia, mas é uma indicação muito boa de que o apartamento em questão seria conveniente dar uma olhada e redesenhar os circuitos, redimensionar. E caso isso seja necessário em mais de um apartamento no prédio, talvez sim seja o caso de um trabalho que eu fiz recentemente aqui em São Paulo. Foi readequar o prédio inteiro, a entrada dele. O que acontece? Prédios, de novo, prédios desenhados e que receberam a PIT na década de 80, por exemplo. Tinha um projeto ótimo, provavelmente, feito para a realidade de consumo de mais de 30 anos atrás, que mudou, você disse muito bem. Máquinas de expresso eu não tinha naquela época disponível, né? Ar-condicionados, pouca gente usava. Hoje você tem inúmeros ar-condicionados portáteis, até são razoavelmente eficientes, né? Você tem máquina de tudo, inclusive de lavar a louça, não tinha disponível, não era disponível naquela churrasqueira época. Elétrica. Exato, torradeiras, sanduicheiras, uma infinidade. E a pessoa se distrai aqui enquanto está vendo uma televisão, liga o micro-ondas, vai para o chuveiro elétrico. Esses incidentes podem acontecer. Aí, quando apaga a luz do apartamento, você vai lá na chave geral e resolve isso. Mas se o acúmulo vier, ele derruba. Quando essas coisas começam a acontecer com frequência, como aconteceu até na casa de parentes meus, eu recomendei, falei, olha, convém uma olhadinha aqui, porque quem sabe se isso está refletindo no seu centro de medição, o quadro geral do prédio. E muitas vezes, pra você ter uma ideia, os quadros gerais de edificações dessa época, o fundo era de madeira. E como sabemos, madeira é combustível. O que acontece? Se alguém altera o próprio disjuntor para ter mais conforto, você tinha 40 séries e bota 63, isso eu já vi acontecer. Você vai demandar mais corrente e não arrebenta aqui no seu, não apaga o seu, você joga lá para baixo. E aí o negócio ganha um tom de gravidade maior, porque você transfere uma situação de quem agiu assim. Felizmente não é muita gente. Você joga o quadro de medição, e aí vira um problema de todos, porque esse estouro fusível e o quadro de fundo de madeira, você aumenta o risco de incêndio. É um exemplo isolado de uma situação que é bastante comum. Ela não gera mais problemas quando a pessoa não altera o próprio disjuntor. Mas se algum eletricista, às vezes não é nenhum engenheiro, um técnico, não, vamos melhorar isso aqui, a gente aumenta o disjuntor da senhora e tudo, ou do senhor, e aí dá um conforto, mas dá um conforto às custas da segurança de todos. Em suma, é muito importante a vistoria. Eu imagino que boa parte dos que nos ouvem talvez não tenham tido a oportunidade de refletir sobre isso, talvez não tivessem nem informações suficientes. Fica esse alerta, porque é muito importante. Eu acho que a gente não precisa esperar mais eventos como os que ocorreram nos últimos 2 meses, tragédias como as que é verdade pela televisão, graças a Deus, para nos estimular, para nos motivarmos, né, e aos gestores a tomar uma medida, ou seja, vamos ser proativos. Isso é uma recomendação sincera que faço, pelo bem, pelo risco, né, que isso impõe às vidas das pessoas, dos condôminos, né, ou dos funcionários de uma empresa, bem como pelo risco patrimonial. Primeiro as vidas, mas o patrimônio também. Claro. E aquele caso lá do Flamengo foi um caso horrível. Até hoje a gente lembra disso. Nós estamos falando aqui com o engenheiro Paulo Araújo a respeito da importância da vistoria das instalações elétricas para a segurança do seu condomínio, como minimizar os riscos de incêndio. E agora, adentrando para um outro tema dentro da nossa entrevista, eu gostaria de falar um pouquinho da eficiência energética do condomínio no que diz respeito à redução de despesas. Nós vamos chegar lá, mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: por exemplo, é possível, com a simples vistoria, substituir isso, aquilo, outro, já começar a economia? Eu sei que hoje em dia existem outras realidades, existe a energia fotovoltaica e outras coisas que podem ser colocadas em condomínios, mas, por exemplo, uma instalação muito velha, uma instalação que está ali daquele jeito assim, já muito antiga, pode influenciar também no consumo de energia do condomínio, de um prédio grande que tem aí 180, 150 apartamentos? Pode sim. O que acontece? Você tem, só contextualizando, normalmente, né, a responsabilidade
do síndico, penso eu, ele não adentra os imóveis individualmente. Supõe, né? Um prédio com 180 apartamentos, você tem 180 proprietários ou inquilinos, e ali dentro o assunto é deles. Do corredor para fora vira área comum, a garagem também, salão de festa também, e outras instalações que hajam, e essa sim, zelar para que elas estejam bem, que elas não estejam sobrecarregadas, que elas sejam otimizadas, é certamente parte da responsabilidade do síndico. Normalmente, tocando nesse ponto também, que é, embora como ele afeta menos essa questão de risco de vida e tudo, mas ele afeta, você falou, o bolso, que é uma parte muito importante. O bolso e a nossa eficiência energética é um dos pilares de sustentação, é um dos pilares de sustentabilidade. Sustentabilidade é uma palavra que é muito bacana. Na verdade, cada um de nós, aos poucos, e dos governos, tem ficado mais sensibilizados e agindo. Tem a ver com o clima, tem a ver com você não aquecer, consumir menos, alimentação, energia elétrica, combustível, tudo, né? Todo esse esforço que está havendo são várias frentes, e isso é muito importante. Eficiência energética, então. Às vezes uma inspeção, a mesma inspeção que pode, digamos assim, apontar que o prédio está ok, não se encontrou nada relevante que mereça uma substituição, digamos, uma mudança do nível de entrada do prédio. Aí, nesse caso, quando se fala mudança de entrada, é um projeto, que eu também participei aqui em São Paulo recentemente, onde quando é identificada essa necessidade, a sede, aí no caso de Brasília, como a Enel São Paulo aqui, tem que ser acionada no sentido de se levar um projeto, isso, de novo, se for necessário. Não só uma inspeção, uma vistoria pode dizer. Aí sim você muda todo o perfil de entrada para aumentar a carga e dar um conforto para o prédio e cada um dos apartamentos poderem ter mais ar-condicionado ou não ficar tão preocupado que quando ligar os 2 chuveiros vai cair a força do apartamento. A eficiência, então, vai muito além. Mas uma das coisas que mais se fala em eficiência, todos aí já devem ter ouvido falar, é que vamos trocar essas lâmpadas incandescentes por fluorescentes ou por lâmpadas de LED. Sem dúvida, essa é uma das ações já badaladas, né, mas já bem divulgadas, e é possível que boa parte dos síndicos que nos escutam já tenham tomado alguma ação nessa direção. Isso é bom, é bom. Isso não esgota todas as possibilidades? Não, mas é uma atitude que contribui, né? O que se busca, muitas vezes, e aí vem a questão, eu tenho uma clara percepção de que os condôminos, quando elegem um síndico, querem que ele faça uma boa gestão, né, do condomínio e que o consumo do condomínio não suba inadequadamente, etc. e tal. Ora, você, para modernizar instalações, muitas vezes, supõe que haja no salão de festas um ar-condicionado que está lá há 20 anos. Muito provavelmente esse é um ar-condicionado de uma eficiência não tão boa, né? Mas se você for trocar o ar-condicionado, a primeira coisa que alguém vai dizer, puxa vida, nós vamos trocar o ar-condicionado, então vai aumentar o condomínio. Ou seja, você vai modernizar um negócio que vai ter outros 10 ou 15 anos de vida útil, mas tem sempre alguém preocupado com quanto que vai gastar. Ou seja, não há almoço grátis, essa é uma expressão popular. Quando e se for detectado que algumas melhorias mais relevantes são necessárias, cabe ao consultor, eu sou consultor nessa área também, cabe ao especialista levantar, ele examina a vistoria e levanta a alternativa. Senhores síndicos, senhores membros do Conselho Consultivo. Alternativa A, deixar tudo do jeito que está. Isso, esse e aquele. Alternativa B, mudamos um pouco agora, trocamos as lâmpadas, etc e tal, gasta-se um pouquinho, mas isso se paga em 3 vezes. Alternativa C, vamos fazer um negócio muito bom, gasta-se um pouco mais e vai durar 10 anos. Ou seja, mostra os cenários, né, do que foi identificado para melhorar a eficiência, para reduzir o consumo e, consequentemente, a conta de luz. É bem mais do que as centenas de reais que vai se economizar. Tem a ver também com o bem-estar, com consumir menos, você reduz esse custo, mas aponta para uma atitude de mais sustentabilidade, não só da gestão condominial de todos que votam a favor de melhorar o meio ambiente, de demandar menos energia, né? Com certeza. A energia elétrica tem flutuado. Você tocou, só para me fechar antes, seus comentários são sempre muito bons, eu lembrei de uma coisa. O
complemento de uma eficiência energética é sempre olhar se há possibilidade da gente fazer geração distribuída, que é exatamente o que você falou. Pode-se usar geração complementar, a mais comum delas, e mais próxima da realidade econômica, seria fotovoltaica, correto? O uso de painéis solares, de uma instalação onde o condomínio, se tiver espaço, se tiver área, se tiver alguma coisa, teto, uma área comum, pode colocar, e isso eventualmente, isso não só pode abater durante o dia, se não houver armazenamento, a conta de luz, como eu não sei se as pessoas sabiam. Se você, em determinada hora, estiver gerando, porque você tem uma certa quantidade de painéis solares, uma instalação pronta, mais do que você consome, você entrega de volta para a FEB e isso vira desconto na sua conta. Se você gerar mais do que consome, 2 meses depois você tem desconto. É uma coisa fascinante. Mas, de novo, vai haver alguma necessidade de investimento? Sim, provavelmente sim. Mas é perfeitamente possível fazer uma adequação desse dimensionamento em relação à disposição do condomínio, do síndico e dos seus colegas do Conselho Consultivo e dos demais condôminos, em estarem dispostos, ainda mais os que são proprietários, a investir um pouco mais para ter uma instalação, porque uma vez que você instala isso, é para 20 anos, entendeu? Os painéis solares duram 25 anos. Ou seja, você vai ter um conforto de que sua conta vai ficar contida, ou eventualmente descer, dependendo do porte da instalação, por 20 anos. É verdade, faz todo sentido. É um assunto que me deixou fascinado, é a energia fotovoltaica. Tanto é que nós vamos depois marcar uma próxima entrevista aí, viu, Paulo? Pra gente falar especificamente da energia fotovoltaica, que assim, é uma coisa que eu tenho me interessado cada vez mais. Eu não sei a respeito dos custos, me parece que os custos eram altos, agora o governo tem dado alguns incentivos para a compra de equipamentos e essa coisa toda. Mas, ô Paulo, eu quero te agradecer aqui ao tempo que você destinou aí para nos dar essas informações importantíssimas a respeito da eficiência energética, a respeito da importância da vistoria nas instalações elétricas dos condomínios, viu, Paulo? Quero te agradecer em nome de toda a equipe aqui da radiocondomínio.com. Eu queria só agradeço de novo a oportunidade, a gentileza do time da Rádio Condomínio, agradeço a atenção de todos os ouvintes, só queria deixar o meu número e o meu e-mail para que qualquer dos ouvintes que se sintam motivados a tirar uma dúvida, a esclarecer uma coisa, pode mandar um WhatsApp que eu retorno em ligação normal. O meu telefone meu nome é Paulo Araújo, meu telefone é 011 98 596 9969. Repetindo, 011 98 596 9969. E o meu e-mail é p_de_paulo_araújo09 @yahoo.com. Não tem BR. P de Paulo, p_araújo09 @yahoo.com. Só lembrando, se alguém mandar um WhatsApp para esse número, pode se identificar. Aqui é o Júlio da AOS 7 Bloco G. Pronto, pode deixar, Júlio, que eu ligo para você. Eu faço ligação. Não se preocupe, manda mensagem e eu retorno. E vai ser um enorme prazer, sim, ter uma oportunidade complementar, falar sobre potencial, sobre possibilidade e benefícios de uso de energia fotovoltaica na região de Brasília, em qualquer canto do Brasil, onde haja um índice solar. O Brasil, inclusive, é uma nação privilegiada, um índice solarimétrico ou de insolação, que a gente chama, bastante proveitoso. E quanto mais para o norte, melhor. Brasília está no meio do caminho, é um índice muito bom também. É verdade. Muito obrigado uma vez. Obrigado a você, ótima viu, tarde, Paulo? uma excelente semana e 2 ordens. Adoraria receber consultas para poder interagir com quem se interessar pelo assunto de segurança, que tem a ver com vidas, que tem a ver não só com patrimônio, com proteger vidas. Ok? Tá certo, ok. Obrigado, Paulo Araújo, que é engenheiro elétrico e eletrônico formado pela UNB, batendo um papo com a gente aqui nessa tarde de segunda-feira sobre a importância da vistoria nas instalações elétricas, como minimizar o risco de incêndio. Paulo Araújo volta numa outra oportunidade para falar conosco aqui na radiocondomínio.com. radiocondomínio.com